João 8, do versículo 21 ao 32. Jesus defende a sua missão e autoridade. Você que trouxe o seu convidado, abra e depois de ler, amém? A palavra de Deus que santifica, que nos liberta. Diz assim a palavra de Deus: de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quer que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Curva a sua cabeça, Senhor Deus eterno Pai. Aqui está a tua santa palavra, Senhor Deus. Fala conosco, meu Pai, através do teu Espírito Santo. Que não venha eu falar, ninguém veio aqui, Pai, me ouvir falar. Nós queremos ouvir a tua voz, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, então, ele defende aqui a sua missão e autoridade. Jesus Cristo, ele veio com uma missão bem definida: salvar aquele que estava em pecado, salvar aquele que havia se desviado, salvar aquele que estava distante do Pai. E essa missão foi árdua para ele, a ponto de as pessoas disserem para ele assim, né, por que tu não vai, né, ficar no lugar de Herodes, né, porque tu és uma figura importante, tu tens influência, né? Segundo as palavras de Flávio José, isso foi as palavras de Barrabás, quando no primeiro encontro teve com Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali falou, antes de ele ser preso, né? Antes de ele estar ali em algemas, Barrabás levou essa palavra e disse: por que tu não vais então juntar um exército e nós vamos livrar Israel? Porque há 63 anos nós vivemos embaixo da escravidão de Roma. Há 63 anos nós vivemos aqui sendo, né, atormentados, sendo escravizados, né? Podendo pagar impostos altos, devendo pagar impostos altos para Roma. Por que tu não então junta um exército e vamos contra Roma? Então tu ficas no lugar de Herodes, né? Mas Jesus Cristo, ele tinha essa missão essa de livrar o pecador do seu pecado, através da palavra das boas novas do Evangelho, porque Jesus Cristo veio para falar, né, que ao pecador tinha a solução, e a solução é seguir o caminho que era Jesus Cristo.
João 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele falou isso no templo, onde estavam ali os religiosos, todos olharam para os outros e disseram: esse cara está falando aí heresia. Porque nós conhecemos a lei de Moisés, nós sabemos, né, que existe então uma lei que deve ser respeitada, deve ser praticada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como ele diz que ele é o caminho, como ele diz que ele é a verdade, como ele diz que ele é a vida. E aquilo então escandalizou muitas pessoas, e escandalizou também muitos discípulos que o deixaram de seguir, a ponto de ele olhar para Pedro e dizer: e vocês? Vocês também não querem ir embora? E Pedro falou: para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E essa palavra, irmãos, ela está aqui hoje para falar comigo e com você, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra, é a Bíblia. Como eu sempre cito esse trecho de Apocalipse capítulo 19, versículo 13, sobre a visão de João na ilha de Patmos, quando ele diz que ele viu um cordeiro com a roupa manchada de sangue, né? E o seu nome era a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos falando com o próprio Jesus Cristo. E ele veio com essa grande missão de nos libertar e nos dar uma vida de alegria em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E essa verdade está sendo aqui hoje, a cada dia mais e mais, sendo falada nas praças, nas ruas, nos becos, para que eu e você tenhamos a certeza que um dia Jesus Cristo irá voltar para me buscar e te buscar. Mas enquanto isso, é necessário que eu e você venhamos não só vir para a igreja, mas praticar essa palavra, e a cada dia buscar entender que só Jesus Cristo nos salva, que só Jesus Cristo liberta, que só Jesus Cristo cura, que só Jesus Cristo nos livra das mazelas do mundo, dos sofrimentos do mundo. Estamos vendo aí no nosso país hoje pessoas se matando. Não é difícil você andar pela rua e ver pessoas falando só, chorando. Eu tenho presenciado isso, irmãos. Pessoas, né, com pensamentos de suicídio. Mas existe uma solução para todas as pessoas que buscam conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a cada dia, essa palavra ela tem sido uma verdade na minha vida, uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, tem se concretizado na minha vida, porque um dia também eu sofri muitas mazelas sociais, eu sofri muitas, posso dizer, opressão, pensamentos que muitas das vezes me achavam uma pessoa inferior, a ponto de não conseguir fazer nem uma entrevista num emprego, porque eu sentia vergonha de mim mesmo, né? Por causa da orfandade, porque meu pai era um pai presente, mas presente dentro de casa, colocando comida, mas não me dava atenção, né? E aquilo me trouxe muita insegurança, e aquilo me trouxe, né, me fazer sentir uma pessoa inferior. Mas quando eu conheci essa palavra, ela me libertou, ela me transformou, ela me deu um novo caminhar com Cristo Jesus há 18 anos atrás. E essa palavra que eu vos falo hoje, essa palavra que eu trago para a igreja hoje, não é uma liturgia, não é um ritual, é algo que foi profetizado desde os profetas, que viria um dia
um Salvador que teria o governo eterno e que viria buscar um povo para levar para o céu, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E através dessa santa palavra, eu tenho alcançado, irmãos, muitas vitórias, como a irmã Cristina falou aqui, né? Escreveu uma carta para Jesus. Aquilo que estava dentro dela, né? Ela pegou e escreveu os seus sentimentos, né? Foi uma forma que ela encontrou de agradecer a Deus por tudo aquilo que ela tem conquistado através de vir para a igreja, de ser dizimista fiel, de ser um ofertante fiel na casa de Deus. E isso, irmãos, traz resultado de bênçãos. Quantos tem provado disso aqui? Quantos têm provado dessas promessas de Deus através da sua fidelidade para com Deus? Porque Deus, Ele é vivo e Ele está aqui essa noite. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e foi atrás dos seus discípulos que haviam o negado, que haviam o abandonado. Mas também Ele foi atrás de mim e de você. Ele continua hoje buscando aquele que se havia perdido, para que um dia Ele possa levar na presença do Pai. Talvez você pecou, talvez você errou. Não tem mais nada para mim. Tem, porque o acusador, ele já caiu por terra. O acusador das nossas almas, ele não tem mais poder sobre a minha e a tua vida quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Porque o preço foi pago. O preço foi pago na cruz do Calvário. Como, pastor? Em 1560, a escravidão, ela era civil, ela era oficial no nosso país. Os escravos vinham nos navios negreiros da África. E esses navios encostavam no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na cidade de Recife, em Ilhéus, em Salvador. E ali eram deixados muitos escravos, né? E ali o senhor do engenho mandava uma pessoa para olhar os escravos, né, que fossem mais fortes, os escravos que eram bons para o trabalho, na plantação de tabaco, na plantação de café, na plantação de cana-de-açúcar. Era um trabalho braçal, irmãos, trabalho que não era fácil. Então era necessário mão de obra de pessoas fortes. E ali aquelas pessoas eram compradas nas praças, né? E aquelas pessoas eram levadas para as grandes fazendas. E ali muitos iam trabalhar na lavoura e alguns ficavam trabalhando dentro da casa. Naquela época não existia chuveiro, então tinha que se carregar água para dentro da casa, para os seus senhores tomarem banho, davam banho nos seus senhores, enxugavam os seus senhores, né? Existiu até um filme chamado Escrava Isaura que detalhou isso, né? Quem assistiu deve estar se lembrando agora. E as pessoas ali cozinhavam dentro da casa dos seus senhores, passavam um dia trabalhando, e de noite iam para a senzala, e ali na senzala eram colocados o quê? Grilhões nos seus braços e nas suas pernas. Da mesma feita, as pessoas que iam para a lavoura saíam de madrugada e chegavam às 18 horas, também comiam o que tinham para comer e ali ficavam presos. Mas em 1888 surgiu a Carta de Euforia. A Carta de Euforia era dada ao escravo através de amor, de gratidão, ou comprada pelo escravo, né? Muitas das vezes o senhor do engenho, daquelas fazendas, ele se apaixonava por uma escrava. O que ele fazia? Ele pegava, ia no cartório,
no livro de notas do cartório e era feito com escrita, né? Com escrita com pena. E ali, aquela pessoa que atendia, o seu senhor do engenho, escrevia. Hoje, no dia 7 de setembro, exemplo, às 9 horas da manhã, o senhor dava ali o nome da pessoa, escrevia, de uma forma manual. Veio dar a carta de alforria ao seu escravo, tal, botava o nome do escravo e lavrava aquele documento. A partir daquele dia, aquele documento era dado para aquela escrava e ela era liberta. Então, ele tinha ela como amante, da mesma forma com os escravos. Uma pessoa que o serviu muito, uma pessoa que foi amiga, uma pessoa que foi fiel. Quando já estava velho, eles faziam a mesma coisa. Eles iam nos cartórios, abriam o livro de notas e ali lavravam aquele documento, entregava. E a pessoa andava com aquela carta dentro do bolso da calça. Ela tinha que ter em mãos aquela carta. Porque quando ela era, né, na cidade ou qualquer lugar, ali a polícia chegava pensando que eles estavam fugindo, não, ele apresentava a carta, não, tem a carta de alforria. E não foi assim que Jesus Cristo fez por nós, irmãos? Nós não éramos escravos do pecado. E Jesus Cristo não comprou a carta de alforria por amor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, abra sua Bíblia. Deixe marcado aí, em João 8,32, 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 18. O senhor do engenho comprava, né, aquele escravo com prata, com ouro. Mas a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, que existe um livro no céu, assim como existia um livro de notas, ali no cartório, no qual o senhor do engenho ia ali e lavrava aquele documento. Existe um livro no céu, que quando você aceita Jesus, o teu nome é escrito com o sangue de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus Cristo verteu o seu sangue, para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, mas que fôssemos livres para servi-lo e adorá-lo, para a honra e glória do nome dEle. Para a honra e glória do nome dEle. Já não escravos, já não mais com depressão, com doenças, porque Jesus Cristo hoje, Ele continua curando, libertando e salvando todos nós. Saiba você, que o que Deus tem para você é muito maior do que você está pensando. É muito maior do que os teus planos. Jesus Cristo, Ele tem um plano muito maior para você, que vai desaguar na vida eterna com Ele, e moraremos para sempre, porque diz a palavra de Deus, através de João o apóstolo, que foi preso na ilha de Patmos, que ele viu uma grande multidão, de todas as tribos, povos e línguas, vestidos de brancos e com palmas nas mãos e cantando: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ele viu uma grande multidão ali, tinha várias pessoas, de todas as etnias, de todos os países, mas agora já não eram mais pessoas diferentes, era um só,
unidos e salvos, com vestiduras brancas, que significa santidade, que significa que eles foram transformados, que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, como está aqui. E através disso ganharam uma nova vida com Ele, com Cristo Jesus. E assim foi comigo. E assim foi com você também, que está aqui essa noite. Pastor, mas eu vim aqui fazer uma visita. Eu ainda não conheço esse Jesus que o Senhor está falando. Hoje você vai ter oportunidade, porque Ele quer te acompanhar para a tua casa. Ele quer ter intimidade contigo. Hoje Ele quer sentar e comer o pirão junto contigo na tua casa, e te guiar por caminhos tranquilos, por veredas da justiça. Como diz o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que Ele me faz caminhar em campos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. É para todo sempre. Não há nada melhor, irmãos, o melhor ainda está por vir, porque o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. A porta está aberta. A porta está aberta para que eu e você possamos adentrar essa noite e receber as bênçãos de Deus. Em 1980, eu tenho 52 anos, não parece, né? Em 1980 eu estudei numa escola militar, chamada Escola Tenente Rego Barros, que fica ali na Júlio César. Alguém conhece? Ali, eu estudei por 8 anos naquela escola. Naquela época não estudava, só estudava filho de militar ali. E eu conheci um jovem ali naquela escola. Nós andávamos muito juntos. Então aquele jovem começou a compartilhar comigo algumas coisas da sua intimidade. Ele me falou que ele havia provado cigarro de maconha, havia se viciado, né? E que um amigo trazia para ele, na casa dele, ali eles fumavam juntos. E quando ele fez 18 anos, ele cheirou pó e se viciou também. E através do pó foi uma porta para outras drogas. Aquele jovem começou então a tomar Tussiflex, Benzitrate, Bentil. Ele dizia que ele tinha tudo, mas ele não tinha nada, porque não tinha dentro dele aquela paz. Ele poderia estar no melhor lugar, comendo a melhor comida, bebendo a melhor bebida, mas ele sentia solidão dentro dele. E ao longo dessa jornada ele se envolveu com várias mulheres, mas que ele nunca tinha ouvido falar, né, que existia um Deus, que existia Jesus Cristo, que havia um Deus que havia morrido por ele na cruz. E assim então ele sofreu com vício, sofreu com rejeição, com insegurança. E quando ele tinha 34 anos, ele dentro de um quarto, ele quase que se suicida.
Porque João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo de Satanás sobre a minha e a tua vida. Mas logo Jesus Cristo fala: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E a tristeza tomava conta dele. Ele tinha as melhores roupas, os melhores sapatos. Sempre via ele com rainha de salão. Eram sapatos caros. O topper de salão, sapatos caros. Sapato da Nike. Calça da Triton. Sempre via ele bem vestido. Mas via no seu semblante uma tristeza. Ele externava o que estava dentro dele, aquela tristeza, por não conhecer de fato o verdadeiro amor. Por quê? Porque a sua mãe trabalhava muito e o seu pai também. E essa insegurança, e essa falta, né, de amor, essa falta de uma busca assim, que a cada dia ele não sabia mais o que fazer. Ele se refugiava em quê? Nas drogas. Comprava droga para ficar ligado. E esquecer por alguns momentos aquela solidão que havia dentro dele. E quando ele tinha 34 anos, dentro de um quarto, ele tentou o suicídio. Já sufocado pelaquela situação. Ele ouvia vozes, via vultos. E quando ele completou 34 anos, foram meses que ele bebia todos os dias. Bebia todos os dias. Usava droga todos os dias. Trabalhava para usar droga e beber. Para esquecer um pouco daquela solidão. Mas um dia, aquele jovem, ele ouviu falar de Jesus Cristo. Um dia aquele jovem teve um encontro com Jesus. E a sua vida foi mudada totalmente. Aquele jovem que vivia só, dentro de um barraco, constituiu família, ficou curado. E hoje ele está aqui falando para você, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero que a minha família venha aqui. Pastor Elane e minhas filhas, por favor, venham aqui. Eu não podia ter filhos, irmãos. Eu fiz 2 cirurgias. Você que está nos visitando essa noite, eu vi alguns convidados ali atrás. Eu não podia ter filhos, devido a 2 cirurgias que eu fiz. Uma em 2002 e a outra em 2011. Eu fiquei estéril. Eu conheci a pastora Elane aqui, nesse ministério, há 18 anos atrás. E nós nos casamos. E aquela pessoa que se sentia só, hoje tem uma família. Eu te apresento aqui para vocês a minha família, porque Jesus Cristo continua fazendo milagres. Aqui está a Eloá. A paz do Senhor, filho. A paz do Senhor. Glória a Deus. E aqui está a minha esposa, pastora Elane, e a minha caçula Elisa. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Obrigado. Amém? Pode ser mais forte para Jesus Cristo. Você que está aqui, você que sofre de solidão, você que ouve vozes, você que vê vultos, quero te dizer que Jesus Cristo pode te libertar. Porque Ele está aqui nesse lugar. E hoje eu chego na minha casa, a minha maior felicidade é quando essas meninas me veem, saem correndo, me abraçam. A Piquichita só falta espocar, de tanto correr, ela fica vermelha, que ela é branca, né?
A Eloá já puxou mais para a mãe, mas a Elisa não, a Elisa ela é branquinha, ela fica, parece uma bombinha. Isso é felicidade para alguém que morava em cima de uma vala e que o diabo queria matar. E essa noite, Jesus Cristo, Ele quer te dar essa oportunidade de ser feliz, assim como eu sou hoje. Vamos ficar em pé essa noite, amém?